nós temos orçamentos, a gente tem, na verdade, eu considero aqui que nós temos 3 tipos. Eu faço 3 tipos de orçamento, 3 níveis de orçamento, tá? Que vai depender do detalhamento que nós vamos ter, né, naquele momento do orçamento, tá? Quantas pessoas, que eu tenho certeza, né, tenho, durante esses 30 anos aí de experiência, quantos clientes vieram para construir uma casa, por exemplo, um comércio, e de repente, antes mesmo da gente ter o projeto pronto, né, da gente saber exatamente como vai ser, o cliente já pergunta para a gente quanto vai ficar, né? Quanto vai ficar essa obra? Quanto é? Eu falei, mas não tem nem o projeto, né? Você não sabe nem quantos metros quadrados vai ficar. Então existe muito isso, da pessoa, do cliente perguntar o quanto vai ficar uma obra, de repente, de 3 quartos, assim, né? Do nada. Então, eu digo o seguinte, que nós temos 3 maneiras de fazer um orçamento, que uma delas é puramente uma estimativa de custo, tá? Então, essa estimativa de custo, a gente começa, claro, a partir de uma conversa com o cliente, tá? Aquelas, normalmente são pequenas e médias obras, são casas, né? Comércio, que a gente, pelo menos, tem que saber com o cliente quais as necessidades desse cliente, se é uma casa, por exemplo, quantos dormitórios, quantos banheiros, quantos carros na garagem, por exemplo, né? Para a gente começar a enxergar esse projeto, porque na verdade nós vamos também fazer um anteprojeto para apresentar. E nessa reunião, onde a gente ainda está buscando as necessidades do cliente, muitas vezes o cliente já quer saber quanto vai ficar. Então a gente vai se preparando para isso com essas perguntas das necessidades, o que ele quer, o que ele não quer. E com base, claro, depois de passado essas necessidades do cliente, com base ou por experiências anteriores, né? Muitas vezes aquele engenheiro, arquiteto que já vem construindo de algum tempo, normalmente a gente já tem algumas obras que foram feitas semelhantes àquela. Então a gente tem parâmetros, tá? Então são parâmetros para a gente poder até falar de uma estimativa de custo. Aí, nesse momento ainda a gente não tem o projeto, não tem projetos complementares, nós não temos condições de um orçamento propriamente dito, né, detalhado, mas a gente tem, de repente, parâmetros. Um outro parâmetro que a gente às vezes pode procurar alguns dados, ainda mais quando não se tem, quando todo o início, muitas vezes você não tem parâmetro nenhum. Então, qual é o parâmetro? São índices, por exemplo, do CUB, que é o custo da unidade básica. Então nós temos, por exemplo, esse índice que tem algumas premissas, que é, por exemplo, o tipo de construção, se é um comércio, se é uma residência, se é um sobrado, se é 2 pavimentos, se é 3 pavimentos, se é térreo, quantidades de quartos, de dormitórios, de banheiros, e qual o padrão. Então nós temos o baixo padrão, o médio padrão e o alto padrão. Então ali nós temos o CUB por metro quadrado. Então, por exemplo, de repente você vê na tua região que o CUB, naquele mês que passou, pelo menos, né, um mês próximo, ele foi, por exemplo, R$ 1.800 por metro quadrado. Então você multiplica pelo metro quadrado, você vai ter uma estimativa do custo. Então esse é a primeira, vamos dizer, tipo de orçamento que pode se fazer, que a gente nem chama de orçamento, é uma estimativa de custo, na verdade, mas que é importante eu estar falando aqui, porque eu tenho certeza que acontece com todo mundo, tá? É a coisa que mais acontece, é o cliente na primeira reunião saber quanto vai ficar a obra dele. Então você tem condição de passar para ele, mas deixando muito claro que aquilo é uma estimativa diante de outros trabalhos semelhantes que você já fez, ou mesmo de um índice da região, que é o CUB, que é o custo unitário básico. Então ali você vai ter um primeiro valor, tá? Para você não chutar completamente, você já tem uma ideia de, claro, a tendência não é nem ser 100% a mais e nem 50% a menos. A ideia é que esse número vai te dar, vamos dizer assim, 20%, 30% a mais ou menos. Então tá, então existe esse que é o primeiro orçamento, que eu vou falar de 3 tipos de orçamento. Esse é o primeiro, que é o estimado mesmo, é a estimativa de custo. O segundo, a gente já pode chamar de orçamento preliminar. Então aqui, ó, estimativa de custo e o orçamento preliminar, que é o segundo, vamos dizer, modalidade dentro dos orçamentos. O orçamento preliminar, a gente já tem alguns dados a mais. De repente você já fez um anteprojeto, tá? Você já tem ideia de metragem quadrada com mais precisão, mas você ainda não tem os projetos complementares, você não tem detalhes ainda, né? É um projeto que de repente é um projeto tipo de prefeitura, um projeto arquitetônico, ainda não está especificado, por exemplo, qual é exatamente o tipo de acabamento, que é onde tem o grande peso dos orçamentos, né, que são os acabamentos, mas então que você já pode ter alguns números
que antes, né, na estimativa de custo, você ainda não tinha. Então, por exemplo, às vezes você então já conhece o terreno, você já conhece a topografia, então você tem esse anteprojeto, você pode até ter um projeto de prefeitura. Então aí você vai ter um orçamento preliminar, você pode, nesse orçamento até, de repente, é um momento até de chegar com o seu cliente, antes mesmo de você fazer o de prefeitura, e chegar com ele e perguntar como que ele está se sentindo diante daquele número, né? Para ver se é viável ou não. Então, de repente, ele pede as necessidades dele. Eu quero 3 quartos, com 3 suítes, com banheira, com piscina, com garagem para 4 carros. E aí o que acontece? Na hora que você faz o orçamento, esse orçamento preliminar ainda, antes dos outros projetos, ele vê que aquilo que ele quer não é a realidade dele. Isso acontece muito. Durante esses 32 anos eu já vi situações onde a pessoa não tem muita noção. E ela chega querendo isso, aquilo, e de repente ela percebe que ela não tem condições para fazer tudo aquilo. Então o que acontece? É a hora de se chegar e de mostrar, né, a realidade diante do sonho. Tá? Então ele vai perceber que o sonho dele está muito alto. Então o que vai acontecer? Nós vamos chegando, olha, vamos dizer que esse orçamento preliminar chegou a 50% a mais do que ele imaginava. Então nós temos condições de passar para esse cliente situações intermediárias, vamos dizer assim. De vez de fazer 3 suítes, vamos fazer em uma suíte, e aqui a gente acomoda um banheiro tal, aqui que vai servir para os 2 tal. De repente vamos fazer aqui a piscina, vamos diminuir, fazer menor. Muitas vezes é um sonho a piscina, e depois que a pessoa faz, muitos nem entram dentro da piscina, né? Então é uma realidade, então você pode usar desses argumentos. Outra coisa que acontece muito é banheira. Quantas casas de banheira que eu já fiz e que na verdade os proprietários usavam 2, 3 vezes na vida. Então isso tudo é a hora de você, como o entendedor, vamos dizer, do assunto, passar para o teu cliente que aquele orçamento, né, previsto ainda, preliminar, mas que já está indicando um número muito maior do que ele tem condições, possa ser diminuído diante de alguns detalhes que você possa diminuir, até mesmo do metro quadrado. Às vezes o cliente chega lá com absurdos de dormitórios de 6 por 6, e aí você vai mostrar que não tem a necessidade para encaixar no bolso dele, e eu tenho certeza que depois ele vai agradecer, não só durante a obra, no fim da obra, e depois ele vai perceber que ele vai ter uma casa boa dentro das condições que ele tenha, né? Então esse é o orçamento que a gente diz preliminar. E depois nós temos um terceiro nível de orçamento, que é o orçamento analítico, né, detalhado, tá? Que aí sim, esse orçamento, aí a gente tem que perder um bom tempo em cima do projeto, ou dos projetos, ideal, dos projetos no sentido que aí é o momento onde nós já temos os projetos complementares, né? O ideal é ter os projetos de hidráulica, de elétrica, de fundações, e aí sim nós conseguimos detalhar, né, todos os serviços para que a gente possa coletar preços, né, não só dos materiais, como da própria mão de obra, tá? Dentro, como eu falei no início, de um cronograma, de um cronograma físico, né, que são físico, quando a gente diz físico, são das atividades que serão feitas durante um período, e financeiro, que é o quanto vai custar aquela atividade para ser feita durante aqueles períodos. Então, esse orçamento detalhado, ele é feito nesse momento onde nós temos todos os dados, onde a gente vai, com certeza, ter um orçamento que vai ser muito mais assertivo. Ele vai ter detalhes maiores para você chegar num número muito mais próximo do real, né, no final da obra. Claro que desde que você acompanhe a obra com esse cronograma físico-financeiro para tomar conta da obra no sentido de que ela não se desvie daquilo que foi planejado. Tá? Então, esse orçamento, na verdade, então, a gente percebe que é um instrumento fundamental para a gestão da obra. Então, o engenheiro, o arquiteto que vai gerir, vai controlar essa obra, ele tem que controlar não só vendo a execução disso e daquilo, ele tem que estar vendo a execução dentro de prazos e dentro dos custos. Aí sim você vai ser um profissional que vai estar agradando os seus clientes e também, no caso, se você fizer uma obra com preço fechado, você vai estar tomando conta do seu dinheiro, né, das suas condições. Eu digo isso porque, na verdade, na prática, durante esses 30 anos, eu faço muitas obras a preço, que a gente chama preço de custo, tá? Na verdade, a gente administra a obra, a gente vai fazer o mais barato possível com todos esses controles, tá?
mas vamos dizer assim, a preço de custo, quem está pagando os custos é o proprietário, tá? E existe a obra onde a gente faz a preço fechado, ou seja, a gente faz o orçamento, vê que dá para fazer por aquele valor, e aí então a gente passa um preço para o cliente, que é aquele e acabou, e a gente tem que tocar aquela obra e conseguir, na verdade, gastar menos, né, do que aquele valor, para que sobre o lucro, que é o que a gente espera, né, por um trabalho bem